Kim, eu volto com você com dois pontos trazidos por vocês que eu queria comentar. O primeiro é Jader Filho nomeado para uma pasta. E ali no discurso o Lula disse o grande companheiro Jader Barbalho, que tem o outro companheiro, que aí ele está se referindo ao Helder Barbalho, que é governador do Pará, e aí vem o Jaderzinho, ou seja, é o clã. E a gente tem outro clã, por exemplo, o Renan Filho, que vai para a gorda pasta dos transportes. Atenção, essa pasta vai ter dinheiro, essa pasta tem DENIT e você aparelha verticalmente. Isso aí é muito conhecido, foi alvo, inclusive, de escândalos no passado. Pasta de transportes já sofreu efeito dominó com Dilma, é só o Google entrega tudo isso. Então você tem ali o Renanzinho, né, que é o Renan Filho, ex-governador, tem o Renan pai, numa família que tem ainda o Renildo, deputado, o Remy foi prefeito, não sei se tem mandato ainda, o Olavo foi deputado, é um verdadeiro clã político. Isso dá para lembrar outros casos, claro, mas é incrível como a história se repete. É o que eu queria falar em relação a eles e trazer mais alguns nomes também que o pessoal me lembra, Kim, passar para você. Vamos começar então, pedi até para a produção mostrar a foto do Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta, deputado do Rio Grande do Sul, tá aí. O Paulo Pimenta vai comandar a SECOM. Ele quem vai ficar com ali as verbas publicitárias, é ele quem... O Paulo Pimenta queria esse ministério há muito tempo, o PT queria este ministério, e a gente sabe o que dessa pasta, como essa pasta abastecia redações e empresas de comunicação no passado. Tá aí, tem várias reportagens que a gente pode procurar para mostrar. E o escolhido foi o Paulo Pimenta, deputado do PT do Rio Grande do Sul. Kim? Sobre essa questão aí da família Barbalho e a família Calheiros, eu acho que o grande ponto disso tudo, assim, todo mundo sabe quem eles são. Todo mundo, se pesquisar rápido aí, eu acho que dificilmente vai aprovar os nomes. Só que eu acho que, mais do que isso, o que tem que ser também assim, analisado e começar a questionar assim, o porquê isso acontece por que essa turma tem tanto poder? O que é que eles fazem? Alguma coisa, assim, como posso falar, efetiva eles estão fazendo. Não vou falar que é certo, uma coisa efetiva. Com certeza aí quando você olha a turma do Renan Calheiros no Alagoas, eu tenho certeza que tem base, sabe? Tem lá o cabo, ele trabalha durante 4 anos, não, a cada 2 anos tem nova eleição, né? Então ele nunca para de trabalhar. Tá lá, tem base, tem vereador, tem prefeito, tem movimento, tem estrutura. Se você parar a pesquisar, com certeza vai achar alguém que tem algum tipo de ligação com a mídia, com rádios locais, etc. A mesma coisa no Pará. Eu acho que isso é uma coisa assim, que tem que olhar, essa questão assim, em termos da efetividade dessa turma, para até se questionar, cara, o que é que às vezes a direita não faz ou poderia tentar englobar, né, nas suas estratégias, movimentações, para tentar também começar a despontar. É inegável a força que alguns políticos possuem. E isso não é aleatório, isso não nasce do nada. Renan Calheiros também, se vocês derem Google aí, vocês acham inclusive páginas comentando aí sobre nomes que fazem parte aí, né, do establishment brasileiro, em outros poderes até, que tiveram aval, tiveram aí um trabalho, uma pressão do próprio Renan Calheiros, por exemplo, para tentar emplacar o nome deles em diversos órgãos, etc. Então, é aquela turma realmente assim, de políticos profissionais. Não fica, às vezes, muito de oba-oba na internet, não fica de lacração, não fica de nada, mas em termos de efetividade, você vê, a galera consegue entregar. Agora é uma entrega que eu acho que deixa o povo brasileiro, assim, totalmente deprimido. Sobre essa questão aí do Paulo Pimenta, tinha saído uma matéria na Folha de São Paulo sobre a possibilidade dele não ser o ministro da comunicação e entregar para o André de Paula do PSD no Pernambuco, para tentar acomodar o Centrão e colocar ele no desenvolvimento agrário. Eu fico, assim, extremamente preocupado que o Paulo Pimenta, o próprio Lauro Jardim escreveu recentemente falando que é um ministro que uma das falas dele, assim, de novembro de 2021, e o Lauro Jardim fala que uma das frases mais leves dele, ele acusava da imprensa brasileira de ser cúmplice de Bolsonaro na hora de propagar fake news. E todo mundo sabe o que é a imprensa no Brasil, né? O famoso consórcio, que cúmplice não tem nada. Trabalha aí há mais de 30 anos para tentar destruir qualquer possibilidade de crescimento da direita dentro do debate público. Não tem espaço para ninguém dentro dos tais grandes veículos mainstream. Você não consegue encontrar um único nome mais à direita. Tem nenhum. Talvez no Estadão você pegue lá o Guzo, que também está aqui na Revista Oeste, né? Você acha o Guzo, pronto, acabou. Tem mais ninguém. Mais ninguém, acabou.
E aí o Paulo Pimenta, ele também é conhecido por diversas vezes utilizar suas redes sociais para falar que o atentado que Bolsonaro sofreu foi fake. Foi uma fakeada. Quando ele coloca facada, ele coloca entre aspas. Até a Folha de São Paulo soltou uma nota sobre isso. Então a gente tem uma pessoa como essa para ser ministro das comunicações de um PT que está o tempo todo falando em regulamentação da mídia e agora também em monitoramento das redes sociais. Quanto mais a gente para pensar, eu acho que pior as coisas vão ficando. Posso só contar muito rapidamente uma história sobre o Paulo Pimenta, que enquanto o Kim falava, eu relembrei, já tinha lembrado ele agora há pouco no S Sem Filtro, mas sempre vem à tona. Tem uma cena do Paulo Pimenta em 2005, durante a CPI do Mensalão. A CPI do Mensalão era uma espécie de série B da CPI dos Correios. CPI dos Correios, todo mundo se lembra, o senador Delcídio Amaral, Osmar Serraglio, aquelas todas sub-relatorias, a CPI que ouviu todo mundo, que denunciou, que descobriu o Mensalão depois da entrevista na época do Roberto Jefferson, no dia 6 de junho de 2005. O governo Lula paga Mensalão, diz Jefferson, daí veio a CPI dos Correios e o nome Correios é porque a fraude inicial era lá, numa capa da Veja do ano anterior, final do ano anterior, com o Maurício Marinho, dirigente dos Correios, mostrando uma imagem dele mostrando dinheiro. Mas então nessa série B, e ela só foi criada essa comissão porque os deputados estavam com ciúmes, porque não dava para todos participarem da CPI dos Correios, então eles também queriam aparecer. Eles queriam também dar entrevista, queriam os holofotes das câmeras da TV Câmara, da TV Senado, criaram a CPI mista, CPI de compra de votos. E o Paulo Pimenta era vice-presidente dessa comissão. Então ali no segundo semestre de 2005, o que acontece? O Paulo Pimenta chega na comissão, se não me engano quem presidia era o senador Amir Lando de Rondônia, e diz que ele tinha uma revelação para fazer, que ele tinha uma lista de nomes de tucanos, o PSDB era o antagonista ao projeto de poder do PT na época, o principal, junto com o DEM, o ex-PFL. Então ele tinha a lista de 1998, do Mensalão Tucano, Eduardo Azeredo naquela época, o governo, a lista de Furnas. E o que acontece? O deputado Júlio Redecker, aliás, que morreu no acidente do voo da TAM aqui em São Paulo, aqui em Congonhas, gaúcho, chega e fala assim: o senhor estava no carro do Marcos Valério ontem à noite na garagem do Senado. O Paulo Pimenta foi escondido, se encontrar com o Marcos Valério dentro de um carro para pegar uma lista. Olha, e teve que renunciar ao cargo de vice-presidente da comissão, passou meses tentando se explicar, enfim. Mas só para lembrar quem é o Paulo Pimenta, o homem que vai controlar a SECOM no governo Lula. Era isso que eu queria dizer.